Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, seja bem-vindo a mais um vídeo de inspiração. Mais uma vez eu quero usar aqui o livro A Gênese, de Allan Kardec, e vamos falar aqui sobre a formação e as propriedades do perispírito. O que é o perispírito? É o corpo espiritual. É aquele corpo que usa o fluido universal que tem à nossa volta, né, para ser o nosso corpo espiritual, porque se não tivesse a gente não seria nem visto nem no mundo espiritual, né? Então aqui na Terra ainda precisamos de um perispírito formado pelo nosso fluido universal. Então o que diz aqui? O perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. Então ele está explicando que o perispírito é resultado desse fluido cósmico universal. Ele é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência chamado alma. Olha que é até bonito esse pedaço, né? O fluido se condensa onde existe a alma, tal qual os átomos do nosso corpo se condensam, né, para formar o nosso corpo. Também já vimos que o corpo físico tem a sua origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Então ele está dizendo que até o nosso corpo físico vem desse fluido universal, que mais condensado ainda realiza o nosso corpo físico. No perispírito, a transformação molecular ocorre de modo diferente. Uma vez que o fluido cósmico universal conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas, assim, o corpo perispiritual e o corpo físico têm origem no mesmo elemento primitivo. Então, existe um elemento primitivo. E podemos dizer que ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então, ele explica que a matéria feita do perispírito, né, esse composto é matéria, esse fluido, assim como o nosso corpo carnal, em diferentes escalas de condensação. Os espíritos extraem o seu perispírito do meio em que se encontram, ou melhor, eles formam esse envoltório a partir dos fluidos que encontram no ambiente onde são chamados a viver. Disso resulta que os elementos que constituem o perispírito devem variar conforme os mundos. Então varia, o fluido universal varia com nuances dependendo do mundo que o espírito encarna. Mundo, quando eu falo, planeta mesmo. Sendo Júpiter um planeta muito mais adiantado, se comparado com a Terra, um orbe onde a vida em um corpo físico não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios do perispírito devem ser de natureza muito mais quintessenciada do que aquela que possuímos aqui. Então ele diz que em Júpiter o perispírito é muito mais refinado. Ora, assim como não poderíamos viver em Júpiter com o nosso corpo físico, os nossos espíritos também não poderiam viver lá com o perispírito formado pelos fluidos que envolvem a Terra. Ao deixar a Terra, o espírito deixa aqui seu envoltório fluídico e se reveste de um outro envoltório apropriado ao mundo em que ele vai habitar. E é curioso, porque até na obra de André Luiz fala de um momento onde certos espíritos foram ter uma experiência em um mundo mais elevado. E para entrar nesse mundo elevado, eles tiveram que vestir uma roupa como se fosse um astronauta. Porque a densidade da matéria era incompatível, né, com o plano que eles estavam visitando. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Olha só que importante o que ele fala. A natureza do envoltório fluídico, vou até repetir, está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Quanto mais adiantamento moral você tiver, mais inteligência desenvolvida, conhecimento, né, filosofia de vida, moral do Cristo, toda aquela coisa, reforma íntima, né, o seu perispírito será mais refinado, tá? Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer e, como consequência, eles não podem passar à vontade de um mundo para o outro. O envoltório fluídico de alguns espíritos, mesmo que etéreo e imponderável em relação à matéria tangível, é ainda muito pesado. Desse modo, mesmo eles estando em um mundo espiritual, seu envoltório não permite que eles saiam do meio onde estão vivendo.
Nessa categoria podemos incluir aqueles espíritos cujos perispíritos são tão grosseiros que eles os confundem com o corpo físico, razão pela qual acreditam ainda estar vivos. Então, quando o espírito está muito no plano da revolta, do ódio, ele fica tão endurecido, o perispírito dele é tão condensado que parece até que ele está no corpo carnal. Esses espíritos, cujo número é considerável, permanecem na superfície da Terra, como os encarnados, e acreditam que ainda estão cuidando de suas ocupações terrenas. Existem outros que já estão um pouco mais desmaterializados, mas não o suficiente para se elevarem acima das regiões terrestres. Olha como isso explica muita coisa, gente. As formações dos umbrais, porque o nosso espírito se atrai por essa esfera e não por outra mais elevada. Então, praticamente é como se fosse uma gravidade que nos puxa a nossa elevação espiritual. Quanto menos, mais pesado nós somos. Quanto mais leve nós somos. Os espíritos superiores, ao contrário, podem descer aos mundos inferiores e até encarnar neles. Eles se retiram dos elementos que constituem o mundo, onde vão viver os materiais, para a formação do seu envoltório fluídico, perispírito ou carnal, apropriado ao meio que se encontram. Fazem como o grande senhor que se despe temporariamente de suas vestes para vestir os mesmos trajes dos plebeus, sem com isso deixar de ser o grande senhor. É assim que os espíritos que pertencem a uma categoria mais elevada podem se manifestar aos habitantes da Terra ou encarnar entre eles para cumprir uma missão. Esses espíritos trazem consigo não o envoltório, mas a lembrança intuitiva das regiões de onde eles vieram e que eles veem em pensamento. São videntes vivendo entre os cegos. Tá? Então eu não vou continuar aqui, gente, adiante, né, porque vai ficando muito longo. Aconselho vocês lerem no livro A Gênese. Bem, amigos, espero que tenham gostado de mais um vídeo de inspiração. Nesse vídeo, A Gênese, nós trouxemos, né? E aqui uma leitura muito boa. Aconselho, sim, vocês continuem essa leitura nesse capítulo aqui sobre a formação e as propriedades dos espíritos, do perispírito. E vocês vão gostar muito e vão entender muita coisa sobre o plano espiritual. Muito obrigado, meus amigos. Até o próximo vídeo.